Bom dia a todas, a todos. É uma enorme alegria, né, que a gente dá início a esse momento simbólico e tão esperado, que é o lançamento do Prime Hub de monitoramento e avaliação participativa e interseccional. Foi fruto de uma dedicação intensa para colocá-lo de pé. E a gente pensa no Prime Hub não apenas como uma iniciativa técnica, mas como um compromisso com formas mais justas, plurais, enraizadas de acompanhar e avaliar políticas e projetos voltados para o desenvolvimento sustentável no sul global. Eu quero começar agradecendo muito a professora Isabel, diretora do IRI, que vai ser a supervisora do Prime Hub. Ela acaba de concluir, após vários anos, a condução do nosso laboratório de metodologia, do IRI, que é um espaço que se tornou um espaço de referência na produção de abordagens participativas e críticas de avaliação. Então, tenho certeza que essa experiência dela vai garantir que o Prime se consolide como um espaço aberto às múltiplas vozes que compõem os processos de desenvolvimento. É uma alegria, igualmente, contar com a Maria, nossa coordenadora acadêmica do Prime, que foi selecionada após um processo muito concorrido e criterioso. Tenho certeza que a experiência e a energia com que ela chega vão ser vitais aqui para dar vida a esse espaço. Agradeço muito a presença de todos e todas aqui hoje, e especialmente também ao professor Luiz Fernandes, que é o atual secretário executivo no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo percurso, trajetória é marcado por essa defesa firme da inovação como instrumento para o desenvolvimento soberano e socialmente comprometido. E o Prime se alinha justamente com essa visão, justamente porque queremos que a inovação seja, de alguma forma, entendida aqui como ferramenta de transformação e justiça. Então, o BRICS Policenter, aqui no BRICS Policenter, a gente tem investido justamente num espaço que articula formação, inovação e compromisso com questões sociais. Então, o Prime é justamente a expressão concreta desse esforço, ao propor um olhar interseccional sobre processos de avaliação, reconhecendo as desigualdades de todas as ordens, de classe, de gênero, de raça, de território, como elementos centrais para pensar a eficácia e legitimidade de políticas e de projetos. A gente agradece muito também ao escritório de avaliação independente do novo Banco de Desenvolvimento, do NDB, pelo apoio, sem o qual a gente não teria viabilizado essa iniciativa. Então, agradeço muito o Achane também aqui, o Henrique presente. Também quero falar do Pedro, que é nosso pós-doc, que também vai estar aí acompanhando a gente como coordenador, também do projeto. E essa parceria, quero falar que já começou de forma concreta, na verdade, esse é um momento simbólico. O BRICS Policenter participou ativamente na elaboração do novo manual de avaliação do NDB, e justamente a gente está comprometido com essa transversalização dessa perspectiva interseccional nos nossos projetos de pesquisa. Então, desejo vida longa ao Prime e que seja esse espaço de construção coletiva, escuta ativa e de alguma forma, colocar em prática essas outras formas de conhecer, avaliar e transformar o mundo. Então, muito obrigada a todos e todas por estarem aqui. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Luiz Fernandes, agradecendo muito que ele teve que fazer várias mudanças aí na agenda para estar aqui hoje, e depois para a professora Isabel, diretora do IRI e supervisora do PRIME. Tá bom. Bom,
Muito bom dia a todas e a todos aqui no Rio de Janeiro, né? Porque acho que quem está ali, não sei se é de noite, deve ser de boa noite a quem está nos acompanhando ali online, ali no Banco de Desenvolvimento. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, como a Marta disse, eu tenho reunião do Conselho de Administração da FINEP do Presido, que estava marcada para de manhã, mas eu consegui passar para de tarde para poder estar aqui presente com vocês nesse evento. Eu entendo, é um evento muito importante, o lançamento do Prime Hub. Ele se insere nos 15, na comemoração dos 15 anos do BPC. E a criação do BPC, o BPC foi criado um ano depois da primeira reunião de cúpula, que reuniu, ainda não tinha África do Sul, mas reuniu, era a cúpula do BRICS, sem o S da África do Sul, e a direção do IRI, à época, de um grupo de pesquisadores do Instituto, de imediato viu o potencial que essa articulação poderia ter no mundo. Né? Todos sabem aqui que o BRICS surgiu como acrônimo, inicialmente, do economista, para caracterizar ou identificar mercados emergentes. E a diplomacia dos países que criaram a iniciativa do BRICS se apoderaram desse acrônimo para ressignificá-lo. Então, ao invés de ser uma identificação de mercados emergentes, era a identificação de uma reconfiguração profunda, abrangente e rápida que estava em curso no sistema internacional. E foi uma aposta. De lá para cá, uma aposta do ponto de vista da iniciativa dos BRICS e uma aposta do ponto de vista do IRI e da PUC em criar de imediato, na sequência, identificando que seria um desenvolvimento com profundo impacto no mundo, que era fundamental criar um centro de estudos voltado para examinar essa iniciativa e seu impacto sobre o sistema internacional e sobre a ordem mundial. E a evolução do mundo dos últimos 15 anos só confirmou a importância dessa iniciativa e dessa criação. Inclusive, temos que nenhum de nós sequer vislumbrava e imaginava há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás era uma articulação de países do que hoje se convencionou chamar Sul Global para propor uma agenda reformista em relação à ordem mundial, que a governança da ordem mundial refletisse melhor a nova correlação de forças existentes no mundo. Hoje, 15 anos depois, essa articulação ela se torna um fator de estabilidade e consolidação da ordem mundial que está sendo atacada por quem a criou. Eu acho que isso, 15 anos atrás, ninguém pensaria nesse desenvolvimento. Né? Para além de uma agenda reformista, se transformou numa agenda de defesa, um pilar da defesa de uma ordem baseada em regras, uma ordem onde se estrutura a cooperação internacional em instituições multilaterais. Dizer, e ela é hoje uma articulação fundamental de defesa desse princípio do multilateralismo, da crítica a ações de força, como regra nas relações entre os países. E ele se antecipou, e agora vou puxar um pouco a sardinha. Eu até, como foi dito, sou secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, tenho uma longa trajetória de gestão na área de ciência, tecnologia e inovação. Aliás, hoje eu estou aqui como ministro, porque a ministra está acompanhando o presidente Lula lá no evento hoje, aliás, comemorando 80 anos do voto do Brasil Pacífico, devemos todos celebrar, né? E ainda mais porque as mesmas ameaças se reapresentam no mundo com outra roupagem hoje. Né? Então, sempre vamos celebrar uma vitória que nós tivemos para garantir que essa luta continue em defesa da democracia, da pluralidade, da liberdade verdadeira, não falsa, não pretensa. Não? Então,
aqui como ministro. Mas eu sempre me achei autorizado porque, pelas funções públicas que eu exerci e que exerço, eu tenho a oportunidade de transformar em política pública uma agenda de pesquisa. Uma agenda que eu tenho como pesquisador, ela se transforma em política pública, é uma situação singular, né, e positiva. E em relação, no caso da ciência, tecnologia e inovação, claramente, nesses 15 anos, há uma nova geografia global da ciência e tecnologia. Os polos tradicionais perderam relevância, têm relevância, mas perderam relevância relativa. E há toda uma agenda de cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação, enfrentamento de desafios tecnológicos, que o Brasil tem muito a ganhar via a sua aproximação com os países dos BRICS. Quer dizer, não é a opção exclusiva, acho que é a opção do Brasil manter relações diversificadas, isso é muito importante, não ter alinhamento automático, mas é um espaço de cooperação de importância estratégica crescente. Então, até há um conjunto de iniciativas nessa área que nós estamos construindo, que serão assinados, né, por ocasião dos BRICS aqui no Brasil, alguns envolvendo o NDB. Eu agradeço a parceria que está sendo estabelecida com o NDB, tem na área de inteligência artificial aplicada à saúde, um projeto de um hospital baseado em inteligência artificial que será desenvolvido em parceria com a China, com financiamento do banco. Nós já apresentamos para o banco também a proposta de criação de investimento em cabos submarinos para interconectar todos os países BRICS, inclusive para ampliação. Isso implicará a construção de um cabo submarino vinculando Brasil e África do Sul para conectar com os cabos que vêm da China até a África do Sul. E com a nossa integração via rede clara com os países latino-americanos, conectará, ele será global, vai conectar via Chile com o cabo submarino que conecta o Chile. Então, ele abarca tanto integração latino-americana, sul-americana, quanto a aproximação estratégica no âmbito dos BRICS. Haverá um aprofundamento da cooperação na área espacial, com a assinatura de um projeto no satélite geoestacionário, meteorológico, que passa a ser fundamental, porque diante da mudança de posição, ou bem mudança de posição, de aprofundamento da posição negacionista do governo americano em relação às mudanças climáticas, há crescentes restrições de acesso a imagens para nós podermos monitorar o impacto das mudanças climáticas no Brasil, e, portanto, tem um satélite geoestacionário próprio, meteorológico, é fundamental para fornecer dados e subsídios para a política de enfrentamento, sobretudo de desmatamento, que é a principal contribuição nossa para a emissão de gás de efeito estufa. Então, é um conjunto de iniciativas estratégicas de cooperação, e aqui eu estou entendendo que o hub vai ser construído, ele vai poder trazer um olhar crítico sobre essas iniciativas, no sentido de entender como é que elas promovem integração social, diversidade, desenvolvimento sustentável, bem-estar. Há também, esqueci de mencionar, a área de inteligência artificial para além do hospital. Tive a felicidade de coordenar a elaboração do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, um conjunto de iniciativas de cooperação com países dos BRICS em torno do plano de inteligência artificial, alternativas tecnológicas de mobilidade a serem exploradas também com os países. Então, é uma agenda ampla, né? Científica, tecnológica, estratégica, e ter esse espaço no âmbito do PPC de acompanhamento, impacto dessas iniciativas, acho que é muito importante, e agradeço a parceria do Novo Banco de Desenvolvimento em torno dessa iniciativa. Então, parabéns a todos que estão aqui envolvidos. Obrigado. Bom, obrigada, Marta, obrigada, Luiz, pelas introduções e obrigada a todo mundo pela presença aqui para esse momento tão especial. Eu acho que a maioria aqui sabe, todo mundo que convive com a gente no IRI, no PPC, todas as construções aqui são coletivas e são construções
que dão muito trabalho, né? A gente trabalha demais e então cada vez que a gente consegue inaugurar um momento como esse é com muita alegria, mas também com muito orgulho, porque assim como o Luiz, acho que a gente tem o privilégio de ter muita paixão pelo que a gente faz, acreditar muito nessa agenda, como a Martinha muito bem apresentou. Para a gente não é uma agenda técnica, é uma agenda técnico-política, é uma agenda política, uma agenda de compromisso social, e a gente entende que as avaliações que a gente se propõe a fazer a partir desse projeto do Prime são avaliações que vão contribuir para políticas públicas melhores, que, portanto, vão contribuir para uma agenda de justiça social e de garantia de direitos, para um desenvolvimento que seja inclusivo, que seja mais justo, né? E aí, para explicar um pouco do projeto, o Prime, o Hub de Monitoramento e Participação Participativo, perdão, o Hub de Monitoramento e Avaliação Participativa Interseccional é um projeto que surge com o apoio do Escritório de Avaliação Independente do Banco dos BRICS, com a missão tripla de realizar avaliações que sejam participativas e interseccionais, isto é, que valorizem o conhecimento local como conhecimento legítimo, documentem a diversidade de perspectivas locais e garantam que as minorias possam fazer parte do processo, se desejarem, de oferecer treinamento em avaliação para profissionais do Sul Global orientado por esses princípios, e três, disseminar o conhecimento sobre essas metodologias, gerando impacto em políticas públicas. E a visão do Prime se alinha dessa maneira com a visão do próprio IRI, do próprio Instituto de Relações Internacionais, da PUC-Rio, berço do nosso BRICS Policy Center, como o Luiz apresentou, que se volta para uma preocupação com o combate às desigualdades sistêmicas. E o Prime visa, então, aprender com os territórios, e essa é uma conversa que, para a gente, é uma constante aqui no BPC e no IRI, é aprender com os territórios, apoiar, desenvolver e disseminar inovações que possam ajudar a garantir a implementação de projetos de desenvolvimento mais socialmente justos e com menor impacto ambiental. Ao longo dos próximos meses, o Hub vai ser estruturado, dando seus primeiros passos na construção desses três pilares, e convidamos que vocês fiquem de olho na página. Daqui a pouco a gente vai mostrar a página. A página já foi para o ar hoje, foi uma correria, mas a página já foi para o ar hoje e já conta com algumas primeiras publicações. A gente vai já apresentar a equipe como um todo e um pouco das publicações, mas eu queria, antes de mais nada, passar a palavra para o Escritório de Avaliação Independente do Banco dos BRICS, que é dirigido pelo senhor Ashwani Mutu, mas está representado aqui pelo Henrique Pissaia. Henrique, você tem a palavra. Para todo mundo, e aí eu vou desligar o vídeo. Bom, obrigado, é um prazer estar no evento. Eu estou aqui em Xangai, são 11 da noite aqui, é um prazer estar com vocês aí de manhã no Brasil. Obrigado, Marta, pela introdução, ao secretário, hoje ministro Luiz Fernandes. Essa iniciativa é muito importante para nós. Eu, eu desliguei a câmera, eu recebi um WhatsApp aqui da Bel. Voltaram a me ouvir? Eu vou, enquanto ele consegue melhorar a conexão, talvez, ficar de olho aqui, Não, não. mas enquanto isso eu vou apresentar a equipe, então, e queria começar passando a palavra para a Marília, que vai ser a nossa coordenadora acadêmica do projeto, do Prime. Ela traz muita experiência em monitoramento e avaliação, e depois passar a palavra para o Pedro, que, como a Marta falou, é o nosso pós-doc, vai ser o coordenador logístico desse projeto. Depois para o Gabriel, que foi assistente de pesquisa nesse período, muito importante, enquanto a gente experimentava a estruturação do Prime. E, infelizmente, a Raíssa não pode estar aqui com a gente porque ela está fora, mas também foi assistente de pesquisa nesse projeto. Então, Marília, por favor. Vou ficar de pé, eu acho que fica melhor para todos me verem, né? Todos me ouvem? É um prazer conhecê-los. Eu estou aqui conhecendo a casa, que é belíssima, por sinal, estou apaixonada. Prazer, meu nome é Marília Firmiano. Eu já estou há alguns anos, não vou falar a quantidade para não revelar a idade, né? Brincando aqui um pouco,
mas eu atuo há muitos anos já com monitoramento e avaliação, né, tanto academicamente como mais na vertente profissional. Eu já trabalhei com avaliação e impacto ambiental, olhando para o desastre de Mariana, e também já atuei no governo do estado do Ceará como diretora de gestão pública e fundando o que foi o primeiro centro de avaliação, de monitoramento e avaliação do governo do estado. Então, a gente disseminou alguns tipos de avaliações, né? Depois disso, eu trabalhei, estou falando um pouco do histórico, só para vocês me conhecerem um pouco mais, acho que é importante. Depois disso, eu atuei na Fundação Getúlio Vargas, né, no Centro de Monitoramento e Avaliação, então, no CLIA, talvez algum de vocês já tenham escutado falar sobre o CLIA, também trazendo cursos de avaliação, que foi o que a gente falou um pouco aqui, né? Trabalhando com pesquisas efetivas de avaliação, apoiando governos, apoiando parceiros estratégicos. E a minha visão de monitoramento e avaliação aqui, para deixar assim, alinhado com o que a gente vem falando aqui, a avaliação ela não é um documento, uma ferramenta em si. A avaliação ela tem que trazer um impacto, né? Ela tem que trazer a visão não só de fora para dentro, ou seja, de quem está avaliando. A gente tem que trazer a avaliação, a relação e o olhar de quem está sendo avaliado, né? Então, trazer esse olhar interseccional, as relações de poder que existem, trazer o olhar de quem está, né, nesse processo de avaliação. Isso a gente pode pensar também na questão de termos de referência, quando a gente está pensando em avaliação, como a gente vai construir os documentos de avaliação, quem a gente vai trazer para esse momento da avaliação. Então, o que eu estou querendo dizer é que a avaliação ela é interseccional mesmo. A gente não pode olhar só para indicadores acadêmicos, a gente tem que entender que a avaliação ela tem um grande impacto, ela tem que ser útil e trazer melhores evidências para mudanças transformacionais, né? Seja na questão de justiça climática, ou seja, em qualquer outra questão. Então, assim, eu acho que a iniciativa de hoje ela é um marco para dizermos que a avaliação é importante, mas que ela também tem um caráter interseccional e que ela traz uma multiplicidade de olhares que é importante estar evidente dentro dessa ferramenta que é o monitoramento e avaliação. Acho que é isso. Bom dia a todos. Como foi falado, meu nome é Pedro. Eu sou formado em Relações Internacionais pela UFRJ, onde eu fiz o mestrado em Economia Política Internacional. Terminei recentemente o doutorado no RI. Só que aqui conversa com o Pedro, que eu acho que muitos não conhecem. Toda a minha atuação profissional fora da academia é justamente na área de logística. Então, eu pretendo, né, trabalhar para tornar o trabalho que eu faço o mais fácil possível. E também vai ser a primeira experiência que eu vou ter, que eu vou trabalhar com logística para uns caras bons, porque eu só sempre trabalhei com logística no setor de petróleo e gás. Então, assim, vou ter uma boa oportunidade de fazer algo mais positivo. Bom, primeiramente, bom dia. A Isabel realmente me pegou de surpresa, não esperava, mas eu preciso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque hoje é o dia do meu aniversário, então estou comemorando o meu aniversário nesse dia aqui, como a Marília disse, é um marco. Enfim, eu preciso dizer que eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Sou muito orgulhoso, preciso agradecer a Isabel por me conceder essa oportunidade de fazer algo que eu amo fazer, que é escrever, sobre algo tão latente, tão importante, tão valioso, no sentido de que falar de monitoramento e avaliação participativa quer dizer ter a possibilidade de construir uma narrativa, né? E de monopolizar um assunto que é tão premente, que é tão importante, falando de participação, e algo que a Marília falou que me inspira bastante, é que a participação ela não pode orbitar nada, ela precisa ser orbitada pela avaliação e por outras questões que são muito importantes para incentivar que essas comunidades tenham voz e que esses projetos eles sejam de fato eficazes, efetivos e que, enfim, estou muito feliz, muito obrigada. E obrigado, Del. É um prazer. Obrigada, obrigada. Vai ser um prazer e uma honra contar com vocês. Vamos tentar o Henrique de novo. Ele achou que a gente estava ouvindo ele, então tem alguns compassos aí.